Fala pessoal, tudo bem? Pois é. Um assunto que chama muita atenção é a questão da PL da anistia. Está sendo apresentado um projeto de anistia. A anistia é uma espécie de perdão para quem participou do 8 de janeiro. Se tem um assunto que gera comoção, é a atuação do judiciário em relação aos presos do 8 de janeiro. Foi feita uma pesquisa há pouco tempo atrás que 70% da população não acredita que aquilo ali foi uma tentativa de golpe. E também pudera, né? É assim, é risível, chega a ser uma ironia com a cara do brasileiro falar que aquelas velhinhas que estavam lá participando queriam dar um golpe de Estado. Não era exército, pelo amor de Deus, num dia que não tinha ninguém lá, até ministros, ex-ministros supremos já se manifestaram nesse sentido. Grandes juristas como Ives Gandra Martins já se manifestaram, que é insanidade, sabe? É um cuspe na cara do brasileiro dizer que aquilo é uma tentativa de golpe, sabe? Tira a credibilidade total em falar que há uma igualdade no Brasil, o princípio da isonomia, que todos são iguais perante a lei. Sabe? Mostra que isso não é verdade. Infelizmente, não é verdade. E aí tem o PL da anistia. Só para você entender, o Bolsonaro fez um pedido de que ele não esteja elencado dentro do PL da anistia. Isso, sabe, foi nobre. Eu até entendo que foi uma ação inteligente para não politizar a situação, né? Não politizar o caso. Foi inteligente, foi algo sensato, e assim a chance de passar é maior. Só que tem duas vertentes aqui, e eu vou explicar para você. Primeiro, vamos entender o caso, por que eu estou falando sobre isso agora. Matéria da Revista Oeste, entrevista, abre aspas, vou buscar diálogo com a esquerda, direita, centro e o STF, diz relator do PL da anistia. O que é o PL da anistia? Repetindo, é o perdão, tá? E é importante você reter essa informação. É o perdão. Existe hoje o entendimento, por mais de 70% dos brasileiros, que é insanidade falar que houve uma tentativa de golpe. Que aquilo não existe, né? Como eu disse para vocês. Não existe, não teve tentativa de golpe. E aí, a gente fica até assustado em ver como que o judiciário atuou nesse caso. O PL da anistia, ele faz mais ou menos o seguinte. Olha, aconteceu a tentativa de golpe, sim, conforme o judiciário disse, mas queremos perdoar essas pessoas. Olha só, a análise dos projetos de anistia aos presos do 8 de janeiro e diálogo com todos. Esse será o procedimento do deputado Rodrigo Valadares, União Brasil, designado relator do caso pelo presidente da Comissão de Constituição e Justiça na Câmara, Caroline de Toni. Conforme o parlamentar, o texto tem condições de ser aprovado na CCJ e no plenário da Câmara, porém, apenas depois de muitas negociações. Valadares rechaçou ainda que essa possibilidade esteja condicionada ao apoio da oposição à candidatura do líder do União Brasil, na casa, o deputado federal Elmar Nascimento. Pois é, então tinha um entendimento que ia ter um acordo ali, né? Ou seja, olha, nós apoiamos o candidato do Lira e em troca o PL da anistia vai ser aprovado. Então o Rodrigo Valadares aqui falou, não tem nada disso, não tem acordo aqui nenhum, nós vamos articular para que o projeto seja aprovado. O que é a minha visão aqui sobre esse caso? Dá para articular? Dá. Por quê? Porque a atuação do judiciário queimou demais a imagem do judiciário perante a opinião pública. Até jornais estão falando, é óbvio que tem arbítrio por parte do judiciário, é óbvio que o ministro Supremo Alexandre de Moraes extrapolou os limites que ele tinha do julgamento, com esses inquéritos que nunca tem fim, inquérito do fim do mundo, inquérito das fake news, mandar prender gente que ameaçou ele e a família dele. Isso é impossível de se pensar no ordenamento jurídico, o juiz ser vítima e juiz da causa e acusador da causa numa mesma condição. Então, assim, a imagem do próprio Supremo Tribunal Federal caiu muito. Então, se o STF faz o diálogo com a Câmara e aprova esse PL da anistia, não vai mudar nada para eles. A gente sabe que não são pessoas
que são perigosas, nem nada disso. A gente sabe que foram manifestantes que caíram na isca e fizeram besteira. Então, se a esquerda autoriza a anistia, se o STF acata essa anistia, é uma espécie de redenção, ou seja, é o Supremo e a esquerda pagando de bom moço. Olha só como nós somos bons. Nós perdoamos aqueles malfeitores que atentaram contra nós. Então, tem gente falando, olha, eu até acredito que esse PL da anistia pode acontecer. Na minha visão, eu não tô nem aí se a esquerda vai ganhar mérito, se não vai ganhar mérito com isso. O pior é você ver cenas como aquelas de pessoas idosas, de pais de família, indo para a cadeia para pegar 17 anos. Isso sim é absurdo. Isso sim é algo insano. Então, assim, o Rodrigo Valadares falou que vai articular e há a possibilidade desse PL da anistia ser aprovado, até porque o governo Lula também está numa fase não muito boa, né? Com os deputados e senadores. Vamos estar acompanhando isso aí e vendo como que vai ser o posicionamento aí dos parlamentares. E por que eu digo para vocês que não está numa fase muito boa? Porque eles estão dando a resposta para o governo. Vou te dar um exemplo. Essa matéria do Metrópolis. Mesmo após reunião, oposição avança em ofensiva contra o AGU na Câmara dos Deputados. Vamos lá. O que é o AGU? É o advogado-geral da União, é o Messias, tá? Né? O Jorge Messias, doutor Jorge Messias. Conhecido lá entre o pessoal do PT por Messias. Eles fizeram o que ficou conhecido como o Ministério da Verdade, ou seja, teve um decreto do Lula que deu poderes à AGU, a Advocacia Geral da União, né, para que ela pudesse, sabe, monitorar o que as pessoas estão falando nas redes sociais, pedindo, executando, pedindo cassação de perfis, derrubada de perfis. Então, assim, ela atua como o Ministério da Verdade, falando o que é fake news e o que não é fake news. O deputado federal Paulo Bilinski falou, não, isso aí que eles estão fazendo é censura. Se o governo diz o que eu posso falar ou não, isso é censura. E censura é vedado no Brasil. Então ele entrou com um PDL. O que é o PDL? O PDL é uma espécie de um projeto de lei que derruba decretos do governo. Então o Paulo Bilinski entrou com esse PDL e falou, olha, derruba isso aí, vamos cancelar esse Ministério da Verdade. Beleza. O advogado-geral da União teve uma reunião, inclusive, com a oposição na semana passada, é o que diz o jornal Metrópolis, por exemplo. Mesmo após serem procurados e se reunirem com o titular da pasta, Jorge Messias, na semana passada, deputados da oposição decidiram avançar na ofensiva contra a Advocacia Geral da União do governo Lula na Câmara dos Deputados. Ou seja, eles vão fazer de tudo para derrubar esse chamado Ministério da Verdade. Tá? Vão fazer de tudo. Ou seja, a oposição hoje está ganhando força. Por quê? Porque a base do Centrão está se virando contra o governo. Até deputados governistas estão se virando contra o governo. Então, a melhor fase para a oposição aproveitar agora e armar ali um contra-ataque ao governo Lula é esse. Então, por isso que até o PL da anistia eu falo para vocês que sim, tem chance de ser aprovado na Câmara dos Deputados. Vamos lá. Outra ação que essa tem o envolvimento direto do ex-presidente Jair Bolsonaro. O PL votará contra a MP do PIS/COFINS, que fere de morte o agronegócio, diz Bolsonaro. Pois é. O ex-presidente Jair Bolsonaro disse que o seu partido votará contra a medida provisória 1227, chamada de MP do PIS e COFINS. Segundo o ex-presidente, a medida fere quase de morte o agronegócio e outros setores. É uma situação que a gente já vem observando há muito tempo, né? Você está vendo aí a questão do arroz importado pelo Lula. O agronegócio, o setor arrozeiro, está revoltado com o Lula com essa medida insana que o governo Lula está fazendo. Né? Então, assim, não ia faltar arroz. Todos os produtores falaram, não, a gente vai aumentar a produção, as chuvas já parou, não tivemos problema de abastecimento. E mesmo assim o Lula utiliza uma medida populista com a importação do arroz. O que foi até questionado aí pelo leilão que aconteceu, os vencedores, né? Então, assim, o Lula chamou o agronegócio de fascista e fala que o agronegócio é o maior poder econômico hoje que fomenta a direita no Brasil. Então, cara, eu tenho a impressão de que sim, o governo PT, o governo de esquerda,
age para sabotar o agronegócio porque eles têm medo da questão política do agronegócio. O agronegócio é de direita e ponto. Publicada pelo governo Lula no dia 4 de junho, a medida limitou o uso de créditos tributários de PIS e COFINS como forma de compensar a desoneração da folha de pagamento para empresas dos setores, além de municípios com menos de 156 mil habitantes. Ou seja, limitou a compensação de tributos, vai deixar os produtos brasileiros mais caros, cobrando mais imposto, e em compensação vai começar a importar de países vizinhos, quebrando o agro brasileiro. Pois é, o Bolsonaro tá errado, não. Tá certo, é uma facada no agronegócio brasileiro, infelizmente, né? Infelizmente, né? Vamos lá, pessoal. Você lembra de uma história de 4 milhões de reais que foram encontrados na mão de uma pessoa vinculada ao Arthur Lira? Pois é. Olha só essa matéria do Globo. Polícia Federal não sabe o que fazer com fortuna apreendida com o aliado de Lira. Pois é, ninguém foi preso, dinheiro foi devolvido, não se sabe o que fazer com o dinheiro. O processo foi arquivado, dinheiro esquecido. A fortuna foi encontrada em um cofre durante uma operação que mirou um esquema de desvio de verba do Fundo Nacional de Desenvolvimento para compras de kits de robótica. Mas o ministro Gilmar Mendes anulou a operação e determinou a devolução de todos os bens apreendidos. E aí, devolveu o dinheiro para o cara, um dinheiro que não era declarado, um dinheiro provavelmente furto de questões ilícitas, mas por causa de uma falhazinha técnica do processo, o Gilmar Mendes mandou anular o processo e agora o processo não anda e o dinheiro tá lá. E a Polícia Federal falou, e agora? Eu devolvo o dinheiro pro cara? Eu mantenho o dinheiro? O que eu faço com esse dinheiro? Pois é, faz o seguinte, esfrega na cara do brasileiro, chamando o brasileiro de otário, escreve babaca nas notas e entrega pro brasileiro, porque realmente o brasileiro é muito trouxa de ter que ver isso e, sabe, não poder nem se indignar, né? Nem se indignar. É absurdo, é abusivo, né? Com a gente, tá bom? É isso, pessoal. Obrigado por ter acompanhado mais um editorial. Daqui a pouquinho a gente tá de volta com mais conteúdo para vocês. Grande abraço.